Vamos a mais um entendimento dos escritos bíblicos e eu vou responder um comentário e as pessoas estão colocando uns comentários aí que é para ver se arruma confusão. Eu acho que é, viu? Comentário aí. Esse assunto aqui é um assunto que não me diz muito respeito, que eu vou falar. Porque tanto faz se isso foi verdade ou não foi verdade, não me faz diferença nenhuma. Não muda nada. Não muda nada. Qualquer coisa que você colocar na Bíblia aí para mim, comentário, sobre isso aqui, fala. Só se for do Evangelho Eterno, porque se foi antes do ano 70, para mim não me diz respeito. Mas vamos aqui, claro, eu vou passar meu entendimento. Não sou dono de verdade absolutamente nenhum. E quem quiser acompanhar esse entendimento, bem. Quem não quiser, bem também. Ananias e Safira. Colocaram aí para mim aí a respeito disso aí. Que história foi essa? Como que foi isso? Veja bem, o livro de Atos é um livro que contém quantos capítulos? Nem sei, deixa eu ver. Quantos capítulos tem Atos? 28 capítulos existe no livro de Atos. 28 capítulos. Está como o doutor Lucas escreveu. Está como ele escreveu. A Teófilo. Quem sabe que bexiga foi esse Teófilo aí? Quem sabe? Foi um cristão, foi alguém, não sei o que lá. Quem sabe? Eu te pergunto, o escritor, vou tirar o nome de Lu, o escritor de Atos, ele estava em todos os lugares que é relatado nos 28 capítulos? Ele estava em todos? Lá quando Filipe batizou o eunuco, aí o Filipe foi transladado. Quando Paulo, eu não lembro, tá bem, algumas coisinhas só que eu tô falando. Quando Paulo expulsou o espírito de adivinhação daquela jovem, Lucas estava lá. Quando Paulo estava no Sinédrio, quando Paulo foi arrastado à praça, quando Paulo e Silas foi preso, quando Paulo teve um encontro com Jesus, né, com Cristo na estrada de Damasco, Paulo estava quando Ananias colocou Paulo em sua casa por 3 dias. Isso é coisa que eu me lembro. Paulo estava, o escritor de Atos estava lá quando houve o concílio lá em Atos 15. E aí? O escritor de Lucas esteve tudo isso? Ou ele estava em algum gabinete, algum escritório, alguma caverna, alguma sinagoga, algum local que os irmãos se reuniam como igreja e ali começaram a relatar, começaram a falar para ele e ele começou a escrever, como estando nos lugares. Então, quer dizer, são perguntas que eu acredito que não tem resposta para isso. Então, para mim, não passa de um livro muito especial, muito claro que é importante, muito especial, muito importante, mas que foi para a sua época. Mas eu acreditar na história de Ananias e Safira, aí já tem outros poréns. Vamos ler aqui a historinha. A historinha do capítulo 5, versículo do 1 ao 11, de Ananias e Safira. Vamos ler e vamos analisar de uma forma racional. Bem simples, bem sucinta, bem resumida. Não vou ficar perdendo horas nisso aqui, não. Veja, entretanto, no texto da Nova Almeida Atualizada. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. 2. Mas reteve uma parte do dinheiro e Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. 3. Então Pedro disse, Ananias, por que você permitiu que Satanás, nós sabemos que Satanás é a natureza carnal, é um acusador, é um adversário. As leis dadas a Moisés foi um Satanás, foi um diabo, era um acusador. Porque Satanás, a natureza carnal, ela é adversária, ela se opõe ao Espírito. Então, Pedro diz, Ananias, por que você permitiu que a sua natureza carnal enchesse o seu coração, o seu entendimento? Para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? O que o Espírito Santo tem algum interesse em
valor financeiro. Aqui para mim isso aqui já mata essa história, esse trecho. Para mim já mata isso aqui. Porque eu creio no Evangelho Eterno. Porque eu creio em Apocalipse 21:3. Porque eu creio que o Senhor é o Espírito e está no meu espírito. Então, conforme essa crença, conforme essa fé, aqui já para mim já quebra essa história aqui. O que o Espírito Santo, o Consolador, o Espírito que Deus disse que nos últimos dias, e os últimos dias foram aqueles, seria derramados sobre eles profetizariam, O Espírito Santo que deu dons a eles, até a vida do perfeito no ano 70. O Espírito Santo que se cumpriu o vale dos ossos secos, Ezequiel 37. O que o Espírito Santo estava interessado em valor monetário de quem quer que seja? O que o Espírito Santo estava interessado no dinheiro de alguém? Então, para mim, isso aqui já quebra. Aqui, para mim, já quebra esse trecho. Me desculpa, se você acredita, aí é problema seu. A minha crença no Evangelho Eterno, isso aqui não vai mudar nada. Eu apenas tenho, para minha consciência, que isso daqui é nada mais que uma... Vou ficar quieto, tá? Porque se eu falar o que eu penso, o que foi esse trecho aqui... Logo no começo aqui, isso daqui já dá brecha para os cães. Logo no começo já dá brecha para os ladrões. Logo no começo a história já é essa. Porque você pega um lugar que cabe 10 mil pessoas sentadas, você sabe, do morcegão lá no Brás. E você lê essa história, passando isso como uma verdade suprema, uma história que se realmente aconteceu já fazem quase 2.000 anos, não é 2 semanas, não é 2 meses, se isso aconteceu já faz 2.000 anos, e depois disso daqui houve o juízo do ano 70 DC, que foi a coisa mais importante de toda a Bíblia, que foi Deus estabelecer o Evangelho Eterno, que é o reino de Deus, e o reino de Deus está em nosso espírito. Isso não tem importância, não tem relevância nenhuma, absolutamente zero. Existe menos zero? Existe? Existe, não. Nem na progressão aritmética para cima ou para baixo não existe. Isso não tem relevância absolutamente. Tem sim, relevância para os cães. Para os mercenários, isso daqui tem uma relevância que você não faz ideia. Porque você montar um teatro religioso, um teatro com uma plateia de 10, 20, 30 mil pessoas, ou se alugar um estádio com 100, 200 mil pessoas. É que não cabe tudo isso, né? Com 50 mil pessoas. E você lê uma história dessa, uma caducidade dessa, uma história de museu dessa, isso para você tomar um dinheiro das pessoas, isso é uma maravilha. Isso para você deixar o bolso das pessoas limpa, rapelada, isso é uma maravilha. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Aqui. Então se tratava de dinheiro. Tá vendo, fulano? Ó, aqui tá escrito. Tá escrito. Se você ficar guardando dinheiro, se você não colocar 10, 20% do que você ganha no envelope, se você não colocar não cumprir aquele voto que você pegou, Deus está vendo, o Espírito Santo está vendo. Olha o que ele fez com Ananias e Safira. Quer que eu continue falando isso aqui? Que isso daqui é uma mão na roda para os ladrões, para os cães, para os mercenários, ou vamos parar por aqui? Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás, por que você permitiu que a natureza carnal, os seus desejos carnais, enchesse o seu coração? Para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? É ou não é um meio, uma forma de tomar dinheiro? E o Espírito Santo aqui interessado em dinheiro? 4. Na verdade, que conservando a propriedade seria sua. E depois de... Deixa eu já ler logo isso aqui. Qual foi a função do Consolador quando Yeshua foi assunto ao céu, voltou ao reino espiritual e ele deixou o Consolador em seu lugar? Qual foi a função do Espírito Santo? Foi controlar quem dava e quem não dava dinheiro? Foi controlar quem vendia propriedade e não tirava a porcentagem? Ou foi isso daqui, João 14, 26? Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem
de tudo o que eu lhes disse. Jesus, em alguma parte, tem que ele, a não ser amaldiçoar aquela figueira que não dava fruto, aquilo ali, claro, aquilo ali é uma parábola, aquilo ali é um mistério, aquilo se tratava do legalismo de Moisés, que não dava fruto, era árvore seca, mas deixa isso para lá. Então, Jesus teve alguma hora que Jesus falou, até aquele jovem rico, e falou, ó, fique duro, vire estátua, fique seco, porque você está retendo sua riqueza. Jesus fez alguma vez? Não. Jesus fez Zaqueu descer da árvore lá e falar, não, ou você dá 100% aos pobres, ou você vai ficar agora igual uma estátua. Jesus fez isso? Não. Então Jesus aqui estava falando, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Amar as prostitutas, amar os pecadores, sentar para almoçar, para comer, foi isso que Jesus fazia com eles. Lembrar a eles que era para descer um chicote nos líderes religiosos, não era para dar moleza para os cães, para os ladrões, para os mercenários, não era para dar moleza aos falsos profetas, aos enganadores. O Espírito Santo era para lembrar eles, ó, quando você vê aí um cara que do dedinho aí, ou de um chapelão que anda vendendo caroço de feijão, desce um sarrafo nele. Chama ele de ladrão, de mentiroso, de satanás. Porque ele não vale nada. Então é para você, o Espírito Santo vai lembrar isso. Era para lembrar essas coisas. Não dá moleza para esses cães, não. Estampa que eles são ladrões e mercenários. Estampa que eles são mentirosos e enganadores. Porque Jesus fazia isso, descia a chibata. Foi assim ou não foi? Ele chamava os líderes religiosos, os fariseus, de quê? De raça de víboras, serpente, hipócritas, cães, ladrões, mercenários. Todos que vieram antes de mim foram ladrões e mercenários. É o que você vê por aí, nessas sinagogas. Dizendo serem homens de Deus, são ladrões e mentirosos, dizendo que Jesus ainda vai voltar, falando que dízimo é dinheiro, falando que tem que buscar Deus em templo, todos ladrões, fazendo isso só para escalpelar as pessoas. Então era isso que era para o Espírito Santo lembrar eles, os discípulos. Não dá moleza, não dê moleza para os cães. E e principalmente anunciar o Evangelho, e principalmente anunciar que a vinda do reino de Deus aos judeus, porque ele veio para os judeus, estava próximo. E para anunciar o reino de Deus precisa de dinheiro, precisava que o Espírito Santo descobrisse, olha, o cara vendeu ou não vendeu. E no capítulo 15, versículo 26. Quando, porém, vier o Consolador, o Espírito Santo, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. O Espírito Santo não era para ser fiscal, ser publicano, cobrador de impostos. Ser fiscal se a pessoa estava vendendo ou escondendo dinheiro ou não. Que conversa é essa? Pra cima de Moá? Você acha que 57 anos eu fiz agora? Comendo praticamente essa Bíblia, comendo a Bíblia direto. Confessando que o reino de Deus, que o tabernáculo de Deus está em meu espírito. Confessando a plenos pulmões que o tabernáculo espiritual foi estabelecido e que o próprio Deus está em meu espírito. Você acha que eu vou comer um domingal desse estragado azedo? Você acha que eu vou ficar por aí com essa ladainha, acreditando nessa história da carochinha? Você acha que eu vou acreditar nisso aqui? Então Pedro disse, Ananias, por que você permitiu que a natureza carnal enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Você acha que eu vou acreditar nisso aqui? Você acha que eu vou viver isso aqui? Você não acha que isso daqui tem gato nessa tuba? Você não acha que tem gato nessa tuba? Não? Então fique à vontade. Acredite você. Mas se é o que eu falo, se isso foi verdade ou não foi, se foi verdade, essa verdade está indo contra os escritos de palavras vermelhas que, segundo está escrito, foi palavras de Jesus. Está indo contra. Quando que Jesus mandou alguém ficar tomando dinheiro dos outros?
Quando que Jesus mandou alguém ficar controlando o que a pessoa faz com seus bens materiais? Olha que interessante. Lê essa historinha comigo aqui, ó. Quer ver? Ó, quer ver? Aqui tá em Lucas 12, eu tô com o celular aqui vendo, no aplicativo 12, 13. Lê essa historinha comigo aqui. Veja se um homem que falou isso aqui, que revestiu o Espírito de Deus e estava preocupado com o que a pessoa tem. Lucas 12, 13 ao 15. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. 14. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? 15. Então lhes recomendou: tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Quer dizer, Jesus aqui já estava falando para os judeus que eles não interessava dividir quem tem mais ou quem tem menos. Porque a vida de uma pessoa não mostra o caráter dela pelo que ela tem. Não mostra a ligação que ela tem com o Criador pelo que ela tem. Não, isso não mostra nada. Esse status serve para a carnalidade, para os olhos carnais das pessoas, pela avareza das pessoas. Quer dizer, você acha que Jesus estava preocupado? Você acha que, como o Espírito Santo veio testemunhar dele, quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Você acha que o Consolador, o Espírito da verdade, iria estar ali na mente de Pedro para ficar conferindo o que foi vendido e escondido uma parte ou não? Sabe, eu começo a falar, por isso que o vídeo vai ficando longo. Eu tenho tanta coisa para falar, mas eu tenho que frear aqui, Tenho que frear. Isso são fábulas. Da mesma forma que Paulo falou, cuidado com as fábulas e genealogias, não se perca com isso. Ele falou a respeito dos que ficavam discutindo a respeito da lei. É a mesma coisa hoje, depois de 2000 anos quase, desses escritos, e as pessoas ainda ficarem nessas fábulas. Para nós hoje, isso aqui, gente, meu irmão e minha irmã, isso aqui virou fábula. Da mesma coisa que Paulo falou, não se ocupe. Deixa eu colocar aqui. Olha aqui, Paulo falou, ó, 1 Timóteo 1,4. Também falou em Tito e outras partes, mas só isso aqui, só rapidinho. Nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. Essas coisas mais promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Você entendeu? Então, da mesma forma que Paulo falou essas fábulas aqui, que era coisa lá do Velho Testamento, a história da serpente, de Adão e Eva, da história de... tantas histórias aqui, as fábulas. Mesma coisa é nós hoje, com quase 2000 anos depois dessa história aqui, ó, de Ananias e Safira. Fazem quase 2000 anos. Então não se preocupe, não se apegue a essas fábulas e mitos, e genealogia, e historinhas da carotinha, porque o que importa é Deus em nós. O que importa é o Evangelho eterno em nós. O que importa é Apocalipse 1:10, o dia do Senhor, que já se cumpriu. São essas coisas que importam. Essa é a realidade de quem nasceu do ano 70. Não 1970, no ano 70, na primeira era cristã, de lá para cá. Já vai fazer quase 2000 anos. Então quem nasceu do ano 70 para cá, o que importa é o reino de Deus em nós. É o Evangelho em nosso espírito. É isso que importa. Então não se apegue a essas historinhas de Safira, de Ananias. Você entendeu? De que saiu 7 espíritos de Maria Madalena, de que saiu 2000 eu quero saber esses 2000 quem era, como que era o nome desses 2000, esses anjos caídos. Eu quero saber da história de que os anjos coabitaram, tiveram lá coisado com as mulheres, que nasceu os... Isso são histórias, são mitos, são fábulas. O que importa, essas coisas servem, sabe para quê? Para os cães roubarem as pessoas. Porque eles começam a querer desvendar esses mitos, essas fábulas, essas genealogias, coisas de 5, 6, 10 mil anos atrás, e nisso o bobo alegre fica assim, atrás desses mitos, aí eles vão lá e só pega do bolso direito, do bolso esquerdo, pega da caderneta de poupança, pega da aplicação, pega tudo. E o cabeça de baga está lá. A cabeça lá na serpente do Éden.
Ele está lá preocupado no Éden, onde um Deus lá não sabia nem onde estava Adão e Eva. Onde que está você? Você entendeu se eu puxei esse assunto aqui? Um Deus que não sabia onde estava Adão e Eva. Onde que você está, Adão? Se o Senhor que habita em mim, ele é Espírito. Ele é o Criador de todas as coisas. Aí as pessoas se apegam lá naquela historinha de Adão e Eva. Querendo saber como que era aquele Deus que não sabia onde estava escondido Adão e Eva. Aquele Deus que tinha perninha. Estava Deus andando no jardim do Éden. Aquela serpente que falava. Que língua que aquela serpente falava? São fábulas, são mitos. Essas coisas só servem, sabe para quê? Para fazer os cães roubarem as ovelhas, que eles são tratados como ovelhas aí. Então, para cima de Moá, não. Eu nem vou ler mais isso aqui, não. Eu não vou ler. Aí fala aqui, quer ver? Ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto. E sobreveio grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido. Levantando-se os moços, cobriram o corpo de Ananias e, levando-o para fora, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: diga-me, foi por este valor que vocês venderam aquela terra? Ela respondeu: sim, foi por esse valor. Então Pedro disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito Santo? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles levarão você também. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços, vieram para ela, estava morta aí. Levando-a, sepultaram ao lado do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviram falar desses acontecimentos. Você entendeu? Pronto, ficou todo mundo apavorado. Todo mundo começou a vender seus bens e falou: opa, olha a história de Ananias. Mas aí, volta ao início da conversa, Lucas estava lá, se é que foi Lucas que escreveu. O Consolador que veio para dar testemunho de Jesus, dos feitos dele, que veio falar da soberania do Criador, estava preocupado com bens materiais de alguém? Aí você tira suas conclusões. Eu não vou debater, não adianta você colocar no comentário: mas você, não, eu acredito. Então acredite você, mas não venha me falar nada disso aqui. Não venha falar para mim: não, você tem que acreditar na história de Safira. Eu não acredito, ou eu posso até acreditar, mas que de outra forma. Pode ter acontecido outra coisa. Ela desmaiou, sei lá, o Pedro às vezes deu um grito com ele, porque ele era bruto, ele é tipo eu sou filhote perto dele, mas ele era brutão também. Às vezes ele deu um gritão lá e Ananias desmaiou. Safira desmaiou. Sei lá, pode ter acontecido isso. Mas o Espírito Santo, o mesmo Espírito que habita no meu espírito, no seu, preocupado com que Ananias, Gamaliel, Severino, Mariazinha, o reverendo Cuscuz vendeu alguma coisa, ele preocupado com isso, com bens materiais, com coisas terrenas, sendo que o espírito e a natureza carnal não tem ligação alguma. Me desculpe se você acredita nessa história, tá bom? Mas o importante é, vamos finalizar com aquele versículo lá, que é o que importa. Então eu vou colocar para você, para mim o que importa é isso aqui. Olha aqui. Leia aí, para fechar com chave de ouro. Apocalipse 21:3. Isso aqui é o que importa. Esse aqui é o que está em mim, no meu espírito, está aí no seu espírito. É isso aqui. Passou disso, é coisas velhas, coisas caducas, coisas sem sentido para a nossa vida. Apocalipse 21:3. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E no versículo 6 diz: disse-me ainda, tudo está feito. Passou disso, é historinha para boi dormir. Tá bom? Então eu vou encerrar esse vídeo aqui. Eu pensei que ia dar 10 minutos, deu quase meia hora de vídeo. Mas tudo bem. E fique à vontade, isso não vai mudar nada. Deixa eu te falar uma coisa. Se você ficar continuando, se você continuar acreditando nessa história, se você continuar acreditando nessa conversa de Ananias e Safira, não vai mudar absolutamente nada o relacionamento do seu espírito com o do Criador, porque os dois são ligados, são unidos. Porque o seu espírito não é seu, é dele. A criação do espírito não você que criou, foi ele que criou. O que ele ama não é a sua natureza carnal, ele ama o seu espírito. Se é que você me entende. É isso que vai. Então não vai mudar nada.
O que vai continuar acontecendo é você sendo, se você é um religioso, você vai continuar sendo tosquiado pelos cães. Você vai continuar sendo roubado pelos ladrões. Porque você, na sua cabeça, acreditando nessa história, você continuará falando, olha, se eu esconder o dinheiro aqui, se eu falar que eu ganhei 2.000, colocar só 100zão do dízimo, mas aí eu estou escondendo outro 100 porque eu preciso pagar uma conta. Então isso aí vai ficar na sua mente. Você vai ser um escravo dessa história de Ananias e Safira. Coisa que, se ocorreu, que eu li a história do Consolador, eu acho difícil ter acontecido, eu acho difícil o Espírito Santo ter alguma ligação com esse negócio dessa venda, mas se você acredita, então o que pode acontecer com você é isso aí, é você ficar sendo enganado pelo resto da sua vida. Pode acontecer isso, tá bom? Então, se foi útil para você, dê aquele joinha, compartilhe, se inscreva e vamos em frente falando, passando o nosso entendimento. Até a hora que o pai permitir. Se ele achar que eu estou falando demais, se ele achar que eu estou falando asneira, ele corta minha língua, corta, vai lá, cala minha voz e assim vai ser. Assim vai ser. Não adianta você vir falar, ou então vir uma lei, né? E cortar, acabar com o YouTube, acabar tudo, aí eu tá. Mas aí eu falarei às paredes. Eu falarei com alguém no WhatsApp, olha aqui, tá vendo? Fala nisso, ó, tá aí, ó. Se você quiser falar comigo no Zap, eu liberei aí. Pode colocar aí, eu não vou criar grupo no Zap, não, porque eu deixei para falar o número aqui no finalzinho, porque as pessoas normalmente assistem, aqueles críticos, eles assistem 1 minuto, 2, 5 minutos, então não chega no final do vídeo. Então, se você chegou no final desse vídeo, então você merece ter o número do meu Zap, tá bom? 11 9 4660 6434. Tá bom? Se você assistiu o vídeo todo, então no finalzinho, eu acredito que você então tem pelo menos essa chance. Se você falar assim, porque no comentário, às vezes no comentário ali do YouTube é difícil, né? Às vezes você fica tímido, você fala assim, não vou falar que as pessoas vão ler meu comentário. Então, no particular, no privado, aí você pode colocar aí, que a gente também não vou ficar perdendo muito tempo com você, não. Eu posso lá, eu vou colocar um vídeo, eu coloco umas passagens bíblicas lá. De onde você tirou isso aqui, a gente vai lá, tá? E não vem também você querer jogar a lei de Moisés pra cima de mim, não, que eu te bloqueio. Eu bloqueio, pensa que essa risada minha não é verdade. Eu bloqueio mesmo. Não tô nem aí. Porque se eu quiser um ensinamento teológico, eu vou para a religião. Se eu quiser conhecer mais de Moisés, eu vou para a religião. Se eu quiser conhecer mais da graça pregada por Paulo, basta eu ler de Romanos a Filemão, 13 epístolas. E aí eu leio a graça pregada aos judeus por Apolo no livro de Hebreus. Eu faço isso, tá bom? Então, se você tiver dúvida, sim, aí a gente pode... Tá aí o número que eu passei para você do WhatsApp. Até a próxima. Tchau, tchau.